tudo bem? Eu me chamo Marcela Menezes, sou advogada e professora. Trouxe aqui um tema muito importante para nós falarmos, que é a ação rescisória. Esse tema é importante porque ele pode salvar o seu processo. Então eu vou mostrar para você, no meio do caminho, tudo que dá para a gente poder fazer. Você vai aqui estar super preparado para poder aplicar isso na sua prática previdenciária. Só que antes disso, eu entendo que é interessante a gente primeiro trazer uma conceituação de como acontece o processo. Eu sei que você já viu com os professores anteriores, eu sei que você já está ligado como acontece um processo, você já viu isso na faculdade, está revendo isso aqui com a gente, e aí eu quero mostrar para você, para que você consiga entender o momento em que se faz a coisa julgada e por que a ação rescisória ela já não é mais considerada como um recurso, ela é um sucedâneo recursal. Mas calma. Fica tranquilo que a gente vai conversar sobre tudo isso e esse bicho de 7 cabeças a gente vai conseguir desenrolar, tá bom? Então, muito bem. O cliente ele chega lá no seu escritório, tá bom? E aí ele fala, olha, meu problema é X, eu tô com um problema aí que a pessoa que trazia os rendimentos para dentro de casa acabou vindo a óbito, né? Então aí a gente já tem um motivo para poder pedir a pensão por morte, ou até mesmo eu estou com uma doença, isso nas palavras do seu cliente, né? Eu estou com uma doença e eu gostaria de pedir aí, estou assegurado, consigo, pago todas as contribuições ao INSS e eu tenho todos os requisitos preenchidos aí para que a gente consiga pedir esse benefício. E aí você, como um advogado muito diligente, vai fazer a petição inicial e dá andamento aí ao processo, né? Então, nós temos aí a petição inicial, posteriormente o INSS ele é citado, intimado, para trazer a contestação, isso quando ela já não está depositada no cartório, eu não sei se aí onde você advoga é dessa forma, mas pelo menos aqui no TRF3 existe essa possibilidade, né? Já tem aquela contestação genérica zona que eles já deixam nos cartórios judiciais para já não perderem prazo. Vai abrir prazo para você apresentar a réplica, posteriormente vai ter aí um despacho saneador, se você pediu produção de provas ou não, pode ser que tenha uma audiência de instrução e julgamento, a depender das provas que você solicitou, e aí nós temos a sentença. O que acontece com a sentença? A sentença é quando é definitivamente constatado o mérito desse caso, né? Então, quando é constatado o mérito, o juiz vai aí dar 2 posicionamentos, ou de procedência para você, advogando pelo seu cliente, ou de procedência ao INSS, que aí vai ser uma sentença de improcedência para você. Depois disso, só há 2 caminhos. Primeiro, quando sai a sentença, você pode embargar de declaração, os embargos declaratórios, que tem uma aplicação restrita, né? Então, nós temos aí os embargos para serem apresentados quando for constatada uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, aí nós podemos entrar com recursos de embargos de declaração. Ou, não sendo o caso de embargos, você pode entrar com uma apelação ou recurso nominado. A apelação, quando a gente estiver tratando da justiça comum, aplicando aí ao nosso contexto a Justiça Federal, ou o recurso nominado, que é quando você ingressar com essa ação no juizado, certo? Os dois têm prazos específicos e diferentes. Na apelação, a gente tem o prazo de 15 dias úteis. No recurso nominado, prazo de 10 dias úteis, é um prazo um pouquinho mais apertado. Isso porque o microsistema dos juizados, eles são diferentes, eles visam pela celeridade, informalidade, tudo que você estudou já lá atrás, mas eu tô fazendo aquele revisaço, contextualizando toda essa situação para que a gente consiga compreender de forma bem concreta o que vai ser falado a seguir. Vamos lá. Depois que sai a sentença e você recorre, existe aí uma outra decisão, que vai ser uma decisão colegiada, agora chamada de acórdão, tá? Esse acórdão, você tem inúmeros recursos aí, como eu listei para você, tem a possibilidade dos embargos de declaração, os agravos internos, agravos externos, recurso especial, recurso extraordinário, os pedidos
de uniformização. Então, existem várias possibilidades de atacar aí o mérito do seu caso. Então, vamos lá. E aí, a coisa julgada, ela pode ser constituída de duas formas. A primeira vai ser quando a gente tiver a sentença, certo? Que nós falamos lá atrás. Então, ela vai vir de uma sentença, ou ela virá de um acórdão, certo? Então, existem essas duas possibilidades. Quando a gente estiver falando da sentença, a sentença ela pode ser de mérito, com a resolução de mérito, ou sem a resolução de mérito. E no acórdão não existe essa possibilidade, ele vai já julgar o mérito da sua questão. Depois disso, nós temos aí um instituto chamado coisa julgada, que é o momento em que o seu processo se revestiu daquela película indestrutível, como se fosse uma película de celular, que quando a gente vai lá e compra, a pessoa que vende pra gente fala assim, olha, essa película aí pode cair no chão, pode isso, pode aquilo, que não acontece nada. A história aqui é basicamente a mesma. A gente vai colocar uma película super protetora na decisão judicial e dizer que ela é imutável, que aquilo que o seu cliente veio pleitear pro judiciário trouxe essa questão aí da imutabilidade, certo? Vamos seguindo. Então, a gente já entendeu aí como que é o andamento do processo. Depois que você fez todos os recursos, a pergunta que não quer calar: existe alguma outra possibilidade de ser alterada a coisa julgada? Você aprendeu lá atrás nas regras de processo civil que quando existe a formação da coisa julgada, ela entra num estágio de imutabilidade. Ela é uma sentença irrecorrível e que não existe mais a possibilidade de ser alterada. Isso porque quando nós procuramos o poder estatal, na realidade, na figura do judiciário, é justamente porque nós temos uma lide que precisa ser resolvida, porque entre as partes já não existe mais essa animosidade, que consiga conversar de forma mais tranquila para poder resolver esse problema. E aí acontece a intervenção estatal. Você vai lembrar que um dos atributos, uma das qualidades do juiz é que ele é inerte, ele precisa ser provocado. Então, por conta disso, a partir do momento que ele se manifesta, a decisão dele passa a ser absoluta, certo? Então, vamos lá. E aí eu quero falar para vocês, já responder essa pergunta, que existe uma possibilidade e que eu vou mostrar para você aí no decorrer da nossa aula. Mas antes disso, eu quero te falar o que é o trânsito em julgado. Como nós já colocamos lá, o trânsito em julgado, ele é a impossibilidade de interposição de recurso, seja porque a decisão é irrecorrível, já se ingressou com todos os tipos de recurso, seja porque esgotaram-se os recursos cabíveis, não existe mais possibilidade de ingresso de nenhum recurso, seja porque não houve a interposição do recurso no prazo legal, ou seja, nós temos a sentença, começou a contar os 15 dias úteis, 16º dia útil, não ingressou com nenhum recurso, acabou. Não existe a possibilidade mais, porque senão o seu recurso será intempestivo. Ou porque houve aquiescência da parte. A parte concordou com a decisão que foi prolatada naquele processo e, consequentemente, não entrou com recurso, porque a partir do momento que ela concorda, ela não tem motivo para entrar com recurso, porque o recurso é uma desconformidade da parte acerca de algum ponto da decisão e que vai ser exposta através do recurso. Se ela concorda com tudo, não há necessidade de ingressar com recurso, certo? Então, depois que nós tivemos a sentença e ela não é mais passível de recurso, quer porque se esgotaram todos os tipos de recurso ou porque ultrapassou o prazo legal, existe aí o Instituto do Trânsito em Julgado, que é exatamente finalizou o processo queridão, não existe mais possibilidade de recorrer da sentença e aí o processo alcançou a sua maturidade. Ele ficou um mocinho e agora não pode mais ingressar com nenhum tipo de recurso. Tudo bem? E aí nós temos a denominada coisa julgada formal, que eu vou explicar para você
mais à frente o que seria essa coisa julgada formal. Explicar na realidade não, né? Fazer com que você se lembre. E aí nós temos aqui, para melhor exemplificar para você, eu coloquei o desenho de uma escadinha, que é para você saber que uma coisa depende da outra. Então, nesse primeiro degrau, eu coloquei o trânsito em julgado, ou seja, o momento em que o processo alcança a sua maturidade e não existe mais a possibilidade de ingresso de recurso. No segundo degrau, eu tenho aí a coisa julgada formal e no terceiro lugar, eu tenho aí no terceiro degrau, eu tenho a coisa julgada material. Esses degraus não podem ser saltados, tá? Existe a obediência a cada degrauzinho para que a gente consiga chegar no topo dessa escada. Tudo bem? Então, guarda isso daí, guarda esse material, porque vai ser muito importante para você conseguir entender toda essa situação. Vamos para o próximo slide. Então, o trânsito em julgado, ele pode ocorrer, né, imediatamente. Então, eu coloquei aqui, do ponto de vista temporal, esse trânsito em julgado da sentença, ele verifica-se com a coisa julgada formal, tá? E, posteriormente, material. Então, isso vai ser claro se a gente tiver uma sentença definitiva. E aí eu quero colocar para você se tem duas possibilidades. A sentença pode ser definitiva ou terminativa. Professor, o que é isso? Eu não lembro mais. Calma, que a gente vai colocar para você tudo isso aqui bem bonitinho. Sentença definitiva é a sentença em que se houve o julgamento do mérito, o processo chegou até o final e tudo certo. Sentença terminativa é uma sentença que não teve a resolução do mérito. Por exemplo, você ingressou com um pedido de pensão por morte, tudo bem? Ingressou com esse recurso de pensão por morte e aí o que aconteceu? O seu cliente assinou uma procuração para você por esses aplicativos de assinatura digital, certo? Então aí a gente tem milhares. E aí o juiz falou assim, ó, não aceito esse tipo de assinatura digital porque a empresa que você se utilizou, a certificadora, ela não está inserida lá no ICP Brasil, que é o responsável pela autenticação dessas empresas certificadoras. Então, eu quero que você chame lá o seu cliente, faça ele assinar a procuração de forma manuscrita e traz aqui pra gente, para colocar no processo e regularizar a representação processual. Só que aí o seu cliente deu um telefone para você que você não consegue encontrar ele, ou pior, mudou de endereço e não te avisou. Como é que faz? Vai passar o tempo do recurso, você não conseguiu falar com ele, e agora como é que vai? Fatalmente você vai acabar perdendo esse processo específico, tá? Então, nessa situação, o processo ele vai ser resolvido sem o mérito. Ou seja, o juiz não vai nem analisar os seus pedidos, certo? Aqueles lá que você pede a pensão por morte, especifica que o seu cliente preenche com todos os requisitos, não vai chegar nem a vivenciar esse tipo de momento porque não regularizou a representação processual, tá? Então, existe essa diferenciação. Então, vamos lá, eu coloquei para sintetizar. Determinada decisão não é impugnada tempestivamente, então não existem mais recursos cabíveis para isso. Vai ter o trânsito em julgado dessa decisão de primeiro grau. Quando, se tivermos diante de uma sentença que teve a formação da coisa julgada formal, segundo degrau, que é esse exemplo da procuração que eu falei para você, ou, por sua vez, se a sentença for de natureza definitiva, haverá coisa julgada material, que é o terceiro grau. Esse terceiro grau é se não tivesse esse problema, tá, da representação processual, e aí você conseguisse levar esse processo tranquilamente e chegasse aí numa sentença de mérito. Então, existe essa possibilidade só para você entender o que funciona um para cada um. A coisa julgada, ela se encontra balizada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A coisa julgada é um instituto tão importante porque ela traz uma estabilização de direitos, né? Então, no momento em que o segurado ele procura o judiciário para aí pleitear um direito seu, ele confia no judiciário na questão de ele ser representado por pessoas imparciais que vão analisar a situação única e puramente através do direito que está sendo pleiteado e sem envolver esses tipos de emoções, né, que a gente tem do nosso dia a dia. E além dessa estabilização do direito, de preservar essas expectativas jurídicas de um julgamento justo, equânime e de acordo com a legislação aplicável ao caso, também a gente tem a segurança jurídica, que é, na realidade, essa questão de que eu levo o meu direito para apreciação do judiciário, ele vai dar uma decisão e aquela decisão ela precisa se tornar definitiva. Eu não posso ficar inseguro no sentido de que essa decisão ela pode ser revista a qualquer momento e nunca vou ter uma decisão definitiva sobre o meu caso. Então, é basicamente isso que a gente coloca, essa questão da segurança jurídica. E também por ser uma cláusula pétrea. Quando a gente fala do Instituto da Coisa Julgada, a gente está falando de um instituto que visa proteger os direitos e garantias individuais da pessoa, que já teve uma decisão judicial acerca do seu pedido, trazendo aí todas essas informações para o processo, trazendo uma decisão específica para aquele caso e impossibilitando que isso possa ser rejulgado novamente. Certo? Então, aí a gente tem como uma cláusula pétrea, porque é um direito e uma garantia individual. Vamos seguindo. É importante também a gente dizer que a coisa julgada, por muito tempo, ela foi analisada como o principal efeito da sentença. Só que, na realidade, de uns tempos para cá, a legislação, assim como os doutrinadores, conseguiram verificar, até pela prática forense, que na realidade ela não é o principal efeito, porque o principal efeito é a resolução judicial do litígio. Isso porque, se eu entendo que a coisa julgada ela é o principal efeito, o processo ele precisa chegar ao final para que eu consiga aí observar que existe a efetivação do meu direito. Só que aí eu excluo algumas outras situações, como por exemplo, a questão da execução provisória, eu excluo também o cumprimento de sentença, certo? Eu excluo também aí de forma provisória, né? Eu excluo também o caso das tutelas de urgência, que são a antecipação dos efeitos da sentença. Então, especificamente no direito previdenciário, vai acontecer o quê? Quando você faz um pedido de benefício por incapacidade, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai pedir uma tutela para que, constatada a incapacidade do seu cliente de primeiro plano, que o juiz analise essa situação e já conceda o direito do seu cliente antes mesmo de passar aí por uma perícia, certo? Então, isso é o que traz o principal efeito, né, da sentença, que é a confirmação dessa tutela de urgência, que é a resolução do seu processo, tudo bem? Então, isso é um novo entendimento que se tem acerca do que seria a coisa julgada. Então, aí a gente tem essa questão, né, de trazer uma imutabilidade das decisões, que ela não pode ser revista a qualquer momento. É o que diz aí o artigo 502 do CPC, que denomina-se coisa julgada material a autoridade que toma imutável e indiscutível a decisão do mérito, não mais sujeita a recurso. Tudo bem? Então, é isso que traz o Instituto da Coisa Julgada. O requisito da imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito. Ela bota um ponto final no litígio e coloca uma decisão específica e terminativa para aquela situação. Tudo bem? Eu quero te pedir um favorzinho.
Não sai daí, tem muita coisa ainda para a gente poder conversar sobre ação rescisória. Eu vou dar um tempinho para você tomar uma água, para você poder ir no banheiro, rapidinho, rapidinho, rapidinho. E volta com pressa, que tem muita coisa para a gente poder conversar ainda, tá bom? Eu espero você. Você voltou! Vamos lá continuar a falar sobre ação rescisória. Agora a gente está ainda no específico ponto da coisa julgada, tá bom? Estamos já finalizando esse ponto. Espero que tenha dado tudo certo aí para você, que você tenha compreendido todo o conhecimento que está sendo passado aqui. Então vamos lá. Agora nós vamos tratar sobre a coisa julgada formal. A coisa julgada formal, ela também é chamada de preclusão máxima, tá? Ela tem esse efeito aí endoprocessual, que é o quê? Que ela impede a rediscussão e a mutabilidade dessa decisão no mesmo processo, que é a situação lá da procuração que a gente falou, como consequência disso daí, né? Porque aí você não conseguiu apresentar a procuração assinada pelo seu cliente. São coisas básicas, né, que acabam acontecendo mesmo. Não conseguiu apresentar a procuração ou deixou de apresentar algum tipo de documento que é necessário para apreciação do seu pedido, por exemplo, os carnês de contribuição, deixou de apresentar aí RG, documento de comprovação de residência atualizado, então vai fatalmente trazer a finalização do seu processo aí sem a resolução do processo, sem a resolução do mérito, tá? Então, isso vai fazer o quê? Vai impedir que você rediscuta essa situação, desde que passado o prazo para recurso, a coisa julgada já seja uma coisa julgada de forma formal, tá bom? Então, aí só para você entender, a gente tem aqui uma decisão judicial, certo? Então, vai vir uma película envolta aqui nesse nosso objeto, tá? Que vai fazer isso uma coisa julgada formal. Vai impossibilitar isso aqui de ser desconstruído, tudo bem? E aí, quando a gente chegar na coisa julgada material, é uma outra película que vai fazer isso ficar muito mais resistente. Vamos seguir. Então, a coisa julgada formal, ela impede que você discuta, tá? Essa mesma situação no mesmo processo. Isso porque já passou o prazo do recurso, já não tem mais como discutir isso lá. Só que algo interessante, embora tenha passado todos os prazos aí para ingressar com recurso e tudo mais, você tem a possibilidade de repropor essa situação, esse processo específico novamente, desde que colocando aí todos os documentos necessários para isso. Tá? É o que diz aí nesse tópicozinho 3, que fala que essa decisão ela só vai ter eficácia dentro do processo em que ela surgiu, mas não impede que o tema volte a ser agitado em nova relação processual. Tudo bem? Todas as sentenças, lembra o exemplozinho lá da escada, elas vão fazer coisa julgada formal. Todas. Tá bom? Posteriormente a isso, nós teremos aí a coisa julgada material, mas todas as sentenças, elas têm esse requisito, né? Vai ter esse elemento aí da formalidade, tudo bem? E aí, quando tem o trânsito julgado, seja por uma sentença terminativa ou definitiva, não é mais possível a modificação do conteúdo no seu processo, dentro desse processo. Vamos seguindo. A coisa julgada material, como a gente já explicou lá atrás, ela advém de uma sentença de mérito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juiz analisou o processo, viu o mérito da situação, decidiu sobre o mérito e aí a decisão teve uma análise judicial específica sobre tudo que foi falado dentro do processo. Tudo bem? Aí nós temos aí o artigo 487 do CPC, que traz todos os incisos do que vai ser uma sentença de mérito. Tudo bem? Então, quando vai ser uma sentença de mérito? Quando o juiz decide com resolução do mérito o que foi alegado lá. Quando ele acolhe ou rejeita o pedido do autor,
Quando as partes transigirem. O que é partes transigirem? É quando as partes entram em acordo. A exemplo disso, nós conseguimos visualizar isso na prática. Por exemplo, seu cliente foi lá, benefício por incapacidade, fez a perícia e aí a perícia deu que realmente ele está incapaz. O que vem acontecendo ultimamente é, o INSS ele já faz uma petição, através, obviamente, dos seus procuradores, já faz uma petição propondo um acordo, porque ele já percebeu que não vai ter possibilidade de conseguir rediscutir isso lá na frente e já se antevém no sentido de propor esse acordo e aí finalizar com mais um processo, certo? Então existe essa situação. Quando tem essa configuração desse inciso de quando as partes transigirem, é uma decisão de mérito, porque o mérito foi analisado e aí nós vamos ter uma decisão homologatória. O que é essa decisão homologatória? As partes entraram em acordo, o juiz analisa se tudo que está sendo colocado lá foi respeitado por todas as regras de direito e aí ele homologa esse tipo de acordo. Tudo bem? Quando o juiz se pronuncia sobre decadência ou prescrição, basicamente passou o prazo para você pedir, passou o prazo para você correr atrás do seu direito, não há o que ser feito. O caso foi atingido pela prescrição ou pela decadência, não tem o que ser feito. Passou o tempo, você tinha um tempo para poder pleitear isso, e aí não pleiteou dentro do tempo, já era, amigão, sem condições. Ou quando o autor renuncia ao direito sobre o qual se fundação, pediu benefício por incapacidade, não quer mais, quer voltar a trabalhar, quer voltar às suas atividades comuns, e aí ele não quer mais levar esse processo adiante, você pode ir lá, né, renunciar, ainda que contrariado, renunciar o direito do cliente, o processo também se funda, se acaba, né, na realidade, e tem aí uma sentença de mérito homologatória, que é quando o juiz homologa a vontade da parte, tudo bem? Como a gente tem uma decisão de mérito, tem uma impossibilidade, e aí eu coloquei entre parênteses, porque como você deve saber, nenhuma regra do direito, ela é absoluta, sempre tem as exceções, e é o que mais pega na prática são as exceções. Então existe essa impossibilidade de reforma dessa decisão, seja no mesmo processo ou em outro, tudo bem? E aí essa questão ela não vai ser reapreciada novamente pelo judiciário, porque já tem uma decisão de mérito que já foi devidamente processada, ou seja, tem um processo de instrução. Nesse processo de instrução, você teve todas as oportunidades para poder pleitear o direito do seu cliente, teve todas as oportunidades para poder demonstrar todos os fundamentos jurídicos, as teses de direito, tudo acerca do direito do seu cliente. E aí ele chegou nessa maturidade que não pode mais ser rediscutido. Então, não pode ser discutido mais nesse processo e, objetivamente, em outro processo também. Só que tem aí as exceções. Então, vamos seguindo. O que acontece? Como você já atingiu essa coisa julgada, material, não pode isso ser rediscutido novamente. Ela impede a rediscussão dessa questão nesse processo ou em outra demanda. E aí, caso tenha uma outra petição inicial idêntica a essa, o juiz ele vai extinguir sem análise de mérito sobre o fundamento da coisa julgada. Ele vai dizer assim, queridão, você já entrou com esse processo lá atrás. Então, você já entrou com esse processo lá atrás, já teve uma decisão, então você não pode rediscutir isso aqui novamente, porque nós já temos uma coisa julgada aí específica, tá? Outra situação, quando a gente tiver uma sentença parcial de mérito, que nada mais é do que uma decisão interlocutória, que decide parcialmente o mérito da demanda antecipada, ela também tem o condão de fazer a coisa julgada. Por quê? Decidiu parcialmente o mérito, isso quer dizer que o processo vai seguir através de um recurso que vai objetivamente pleitear essa outra parcialidade que não foi analisada ou foi negada, enfim. Então, isso também é uma coisa julgada material, tá? Que é o que a gente colocou lá no artigo 502,
que traz esse conceito da coisa julgada, que ela não se limita apenas a uma sentença de mérito, mas uma sentença também parcial de mérito, tá? Que é essa decisão interlocutória que é capaz de gerar já uma coisa julgada material. Por quê? Quando você tem uma sentença parcial de mérito, já teve o acolhimento de parcialidade daquilo que você apresentou no processo. Então, por conta disso, que ela já é uma coisa julgada. Parcial, né, ainda que de mérito.